Quer dizer, o Brasil agora vai pedir lá na ONU, já que estão cobrando tanto, né, pelo desmatamento. Falar nisso, vocês viram um incêndio lá na França, hein? Dá para responsabilizar o governo francês por esse incêndio, por essa queimada lá? Não, eu estou achando que o Macron riscou o fósforo, viu? Mas o Brasil vai lá. Bom, vocês querem que nós preservemos a mata? Então mandem recursos. Ué, mas o presidente não tinha aberto mão desses recursos aí? Eu não entendi essa. Mas eu acho que foram atrás de novo, né? Tem uma mudança de tom do ministro Ricardo Salles, que é importante. Naquele discurso arrogante, me parece, foi deixado de lado. Eu acho inteligente que seja assim. Há uma diferença, né, entre não aceitar ingerência indevida externa, o que é sempre bem-vindo, e ser arrogante. Eu acho que talvez o ministro esteja encontrando esse ponto. E outra coisa que precisa encontrar é qual é a forma que o Brasil vai buscar para evitar o avanço do desmatamento, né? O ministro tem falado muito nisso, que nós vamos trabalhar com a inclusão da população local. Ele reuniu os governadores da Amazônia Legal, 9 governadores da Amazônia Legal, e fez uma sugestão a eles, que deem títulos de terra para aqueles que já estão ocupando a Amazônia Legal, inclusive para que o governo brasileiro e os governos locais tenham autoridade e informação para cobrar o dono de um eventual terreno, por exemplo, por um desmatamento que ocorra dentro desse terreno. É o desmatamento legal. E o desmatamento ilegal, esse tem de ser coibido de outra forma, com o uso de polícias estaduais, de fiscais do IBAMA e tudo mais. Mas acho que pelo menos não há mais uma negação do que está acontecendo, né? Esse já é um avanço. Agora, falar em questão cultural, é claro que tem a questão da queimada, o sujeito vai lá durante o inverno e coloca fogo na mata, existe, eu entendo o que o presidente quis dizer. Agora, já disseram pra gente também que corrupção aqui era uma questão cultural, né? Não é por ser cultural que ela não tenha de acabar. Bom, vamos ouvir então o ministro Ricardo Salles, né, que criticou os governos anteriores e defendeu o ambientalismo de resultado. Nossa expectativa é reduzir o desmatamento ilegal da Amazônia, já para o próximo PRODES no próximo ano, e também, do ponto de vista de tendência, eliminar o desmatamento ilegal. Bom, de acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre agosto de 2018 e julho desse ano, 2019, a taxa de desmatamento cresceu quase 30% em comparação com o período anterior. Para o presidente Bolsonaro, esse problema, junto com as queimadas, é uma questão difícil de ser combatido. Você não vai acabar com o desmatamento, nem com queimadas, é cultural. Aí que ele disse que é cultural, mas precisamos mudar essa cultura então, né? Mas olha, tem também muita histeria nisso, muita má vontade em relação ao Brasil, né? Enfim, em relação também aqui no Brasil ao governo. Tem uma guerra aí do governo contra as ONGs. As ONGs perderam muito dinheiro, perderam poder no Brasil com o governo de Jair Bolsonaro, e as pessoas ficam, inclusive, superestimando os números. Por exemplo, o mesmo PRODES, que é o sistema do INPE, que monitora a taxa de desmatamento da Amazônia, que apontou esse aumento de 29% e tal no desmatamento, o mesmo INPE mostrou que esse desmatamento é menor do que o desmatamento verificado nos anos de 2003 e 2004 no governo Lula. E, no entanto, não me lembro que naquela ocasião tenha causado qualquer tipo de celeuma. As ONGs não protestaram, a ministra do Meio Ambiente da época, sabe quem era? Marina Silva. Ela também não foi criticada por isso, né? Isso não foi atribuído ao Lula. Fica parecendo que o Bolsonaro meio que autorizou que o desmatamento criminoso seja feito. Isso aconteceu no governo Lula e ninguém reclamou disso. Aliás, até hoje nem sequer se compara. Olha, esses dados são assim, são assado. Na verdade, fica todo mundo superestimando. Como é que pode? Cresceu 29%. Sim, mas isso já aconteceu antes. Dos governos mais recentes, o governo onde se registrou o menor crescimento de área desmatada foi no governo de Dilma Rousseff. Por alguma razão, não se sabe ao certo, mas com toda certeza pelas políticas que foram adotadas na ocasião. Mas o Bolsonaro, o governo dele, está longe de ser o pior momento do desmatamento na Amazônia. Esse PRODES do INPE mostrou que o desmatamento atual é 30% menor do que a média histórica do desmatamento da Amazônia. Então você vê que esses números são usados ao sabor dos interesses de quem os utiliza mesmo.